Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 18º domingo do tempo comum e por uma coincidência de data, hoje também é dia 6 de agosto e é a festa da Transfiguração. Então, quando tem essa coincidência do dia 6 de agosto cair no domingo, a gente celebra essa festa da Transfiguração. E essa festa, ela traz para nós uma mensagem importante, a mensagem do testemunho. Quando a gente fala de alguém que é testemunha, significa que é alguém que viu, ouviu, tocou, pode a importância da testemunha é que ela liga um fato específico. Essa passagem do Evangelho, ela acontece num momento muito importante. Logo depois de Jesus ter ido na direção de Jerusalém, que lá ele iria sofrer, ele iria ser traído, condenado, iria morrer, mas deveria depois ressuscitar. E os apóstolos ficaram extremamente abalados. Vejam, é um entendimento bastante raso da nossa vida de fé, mas mesmo que se você rezar, fazer as coisas de Deus direitinho, vou cumprir os meus deveres, só vai ter coisa boa acontecendo na minha vida. É assim o dia a dia? Não. Que a gente então se fortalece na hora que a gente está fazendo o nosso melhor, mas as coisas atrapalhar a nossa vida. A margem para isso é quando a gente olha Jesus crucificado, o Filho amado do Pai, mas que enfrenta o sofrimento, a angústia e até mesmo a morte. Depois de Jesus ter falado, então, do mistério do seu sofrimento, e os apóstolos ficarem abalados, como pode, então, esse homem sofrer? Então, Jesus, ele chama 3 pessoas para serem testemunhas. Pedro, Tiago, sobem a uma alta montanha e ali vai manifestar a sua, vai manifestar de todas as formas que ele é filho de Deus. Mas vejam, de uma maneira ainda, não de alguma forma que ajudasse aqueles apóstolos a verem, a escutarem, a experimentarem essa grandeza de Jesus, depois voltarem para os outros apóstolos e para todo mundo e serem testemunhas. É super importante que a gente olhe para o finalzinho do Evangelho, para a gente não cair numa coisa perigosa. Muitos católicos, às vezes, acabam. Lá no finalzinho, versículo 9, por exemplo, diz assim: quando desciam na montanha, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Isso que se passa foi alguma coisa que Deus permitiu que esses apóstolos pudessem experimentar a grandeza da glória de Jesus como Filho de Deus. Por que eu digo isso? Porque se fala que apareceram Moisés e Elias. Esses 2 homens estão mortos. A fé ensina que morto não vai conversar com vivo. Então é importante a gente entender isso. Não são 2 pessoas mortas que vieram falar com eles. Judeus não acreditam nisso, nem nós católicos acreditamos. É uma visão, é um socorro de Deus, dentro daquilo que eles poderiam entender, para comunicar uma mensagem importante. Moisés representa a aliança. A gente lê
os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente tem uma muito clara. O povo de Deus não anda desorientado nesse mundo. Se a gente procurar, sempre tem uma direção para a nossa vida. Essa direção está lá na aliança, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, que diz: Deus tem um compromisso com a gente. Deus não nos abandona nunca. Elias representa a palavra profética. Essa palavra que todos os dias vai acompanhando a gente e vai dando um toque, uma direção. Ou essa palavra que diz: olha, corrija. Você está indo na direção errada. Então, nesse momento, os apóstolos, eles experimentam 2 coisas importantes. A força da aliança. Quando eles olharem para Jesus crucificado, eles vão poder se lembrar. Jesus crucificado não foi abandonado por Deus. O seu sacrifício, sua morte, é cumprimento da aliança de Deus. Quando eles olharem o sofrimento de Jesus, vão poder se recordar. Deus, pela sua palavra profética, havia dito que o seu servo daria vida em resgate das outras pessoas. Na transfiguração, a gente tem uma grande festa do testemunho. Jesus testemunha que pelo seu sofrimento ele vai nos conduzir à vida. O Pai testemunha que Jesus é o Filho amado e nós precisamos escutá-lo todos os dias. E a partir dali, depois da ressurreição de Jesus, esses apóstolos devem ser testemunhas da glória e da grandeza de Cristo diante do seu Pai. Por isso, hoje, queridos irmãos e irmãs, a igreja nos convida a olhar para o nosso caminho de cruz. Nós temos dificuldades na nossa vida. Nós passamos, às vezes, momentos. Olha que bonito quando a gente pega a segunda leitura, tirada de um trecho da segunda carta de São Pedro, que esteve ali no momento da transfiguração. E quando ele fala disso, ele diz assim, está lá mais ou menos pela metade da leitura, ele diz: e fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu filho bem amado, no qual ponho todo o meu querido. E olha o que ele acrescenta: esta voz nós a ouvimos vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E olha que bonito ele acrescenta no versículo 19: e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia. E aí ele dizendo à comunidade que fazeis bem em ter diante dos olhos. E o que é essa palavra da profecia? O que é essa palavra de Jesus? Lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela amanhã em vossos corações. A festa da transfiguração é a festa do testemunho de uma luz que vem da fé. Vai ter um momento que a gente entra na sombra, na escuridão, na noite da nossa vida, da existência. Há um momento da nossa vida que a gente passa por provações, como alguém andando no meio da noite. Esses dias a gente tinha lua cheia, né? A lua estava bonita, né? Brilhando. Se a gente morasse num lugar mais retirado, longe da luz elétrica, a gente ia perceber a força da beleza de uma lua cheia iluminando a noite. Não. Imagina uma noite muito escura sem o brilho de uma lua. E aí São Pedro está dizendo: essa palavra de Deus para nós é como essa luz que no meio da noite faz a gente caminhar até que a estrela do dia possa levantar para nós. A nossa fé, queridos irmãos e irmãs, é esse momento em que Deus faz brilhar para nós um pouco da sua sabedoria, um pouco dessa luz, para que a gente caminhe mais um pouco. Já já essa escuridão passa, mas enquanto estamos nela, precisamos desse testemunho. Quando a igreja, no mês de agosto, fala para a gente rezar pelas vocações, e por todas as vocações, a nossa primeira vocação é a vocação à vida.
Quem aqui está vivo? Levanta a mão. Então, e a gente tem que agradecer. Às vezes a gente acorda já preocupado com as coisas que a gente tem que fazer. É isso. A gente tem que fazer isso, tem que fazer. Todo dia tem como fazer, não é? Então, mas que o primeiro pensamento pudesse ser esse de louvor. Senhor, estou vendo algumas coisas. Vai chegar um momento que não é tanta coisa que a gente vai poder fazer, mas a gente está vivo. E a gente tem que ser grato. Mas há uma outra dimensão desse chamado, que é o chamado à fé. Nós cremos em Deus, são cristãs. E a gente tem que rezar e agradecer. Pedir a Deus que fortaleça a gente na nossa fé. E abrir essa luz até brilhar no nosso coração, principalmente nas horas mais difíceis. E assim, como pessoas humanas, como filhos de Deus, como cristãos, se encaminha para o seminário, sempre o chamado para a vida na família, para casar, para ser pai, ser mãe, para ser diácono. E sempre os outros chamados, chamado para ser catequista, para ajudar na liturgia, para cantar, para acolher as pessoas, para distribuir a Eucaristia aos enfermos. Tantos vamos chamar no primeiro domingo, por causa do dia de São João de agosto, a igreja nos convida a rezar pela vocação sacerdotal. Olha o que a gente via no Evangelho. Os apóstolos, eles uniam duas coisas. Aquilo que eles viram da glória de Jesus, com as outras coisas que viriam depois, que estariam nas suas dificuldades. A vida do padre, o chamado da vocação do padre, muitas vezes é assim. As pessoas procuram a gente para conversar, para falar de problemas que elas estão enfrentando, e que naquele momento elas não estão enxergando nenhuma saída. Olham para a sua família, e ser na confissão, ser testemunha. Testemunha entre a força da palavra de Deus e a graça de Cristo que vai agir naquela família. Por isso hoje eu conheço o nome do padre que ficou a gente, por ele, os padres que nos acompanharam quando a gente era criança, ajudando a gente, quantos padres na nossa vida. Hoje, de maneira especial, a gente já tinha colocado nas intenções, Ana. Ele tinha 27 anos de padre. Eu cresci com aquela notícia de um primo que era padre. Depois, quando eu quis entrar no seminário, ele sempre foi uma referência. Padre Gerisvaldo, lá de Presidente Prudente. Mas nos últimos tempos ele teve um câncer e foi bastante da Páscoa dele. Olha que coisa curiosa. Ele nasceu no dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney. Nasceu no dia do padre, 3 dias antes de completar seu aniversário do próprio dia. Então, fechou ali o ciclo, morreu na antivéspera, foi da nossa família, minha tia, né, todos os parentes. A gente reza a Deus para que Deus dê toda forma de consolo. Não é fácil, mas ao mesmo tempo que nós sejamos gratos pela vida, pela vocação dele, por toda a dedicação que ele sempre teve, tanto para a sua comunidade como para a nossa família. Vamos fazer um instante de silêncio para a gente rezar. Agradecer a Deus pelo testemunho de Moisés e Elias, que nos mostra que Jesus vai ser sempre para nós essa presença da graça de Deus que nos faz vencer as trevas do medo, em silêncio.